Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 29º encontro. E vamos refletir mais um pouco sobre este livro do Apocalipse. Encontramos no nosso livro do Apocalipse alguns graus do profetismo. Profetismo ordinário, como também um profetismo extraordinário. Quando vemos as cartas do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos aqui um gênero profético ordinário. Isto é, as palavras do autor têm por objeto a vida moral das igrejas e o depósito da fé, isto é, aquilo que a igreja herdou da tradição apostólica, que veio de tradição apostólica, que é imutável, que se deve conservar inalterado. O objetivo é, por conseguinte, o despertar, então, do fervor de fé religioso, com advertências, que chamem a atenção para a recompensa e para o castigo. Então, esse é um profetismo ordinário. Quando nós passamos para a segunda parte do capítulo 4 até o capítulo 22, oferece, então, uma outra perspectiva, visões verdadeiras e próprias sobre o futuro. Predisse, então, ali naquele momento, uma perseguição iminente e a vitória da igreja sobre o império perseguidor. Mas João não se detém a descrever a maneira com que Roma será punida, pois o que ele anuncia ultrapassa tal quadro e diz respeito, sobretudo, ao êxito da luta em que se empenham Satanás e Cristo, que se opõem mutuamente e radicalmente. Pois são as bodas do Cordeiro que nós encontramos no capítulo 19, versículos 7 e 8, no capítulo 21, versículo 9, no capítulo 22, versículo 17, que ainda vamos ver na nossa leitura, que assinala o triunfo derradeiro de Cristo e da sua igreja. Trata-se, por isso, também de uma predição de um acontecimento futuro, garantido pela ocasião do preanúncio de um acontecimento mais próximo. Então, aqui nós estamos diante de um profetismo extraordinário. Vemos também no Apocalipse 6:10, mostra-nos a impaciência com que se aguardava tal intervenção divina no futuro. Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e não vingarás o nosso sangue? As comunidades já haviam, na sua realidade, na sua experiência histórica, provado duras lutas contra a pressão, a agressão do Império Romano. É bem comum, seria bom que nós pudéssemos ter em mente que nós temos um cristianismo ocidental ligado ao Império Romano e um cristianismo oriental, que está unido ali ao Império Persa, fora do Império Romano. Enquanto o cristianismo oriental, que está no mundo persa, na religião lá da Mesopotâmia, né, e também fora do Império Romano, nós vemos que esse cristianismo não foi perseguido até o século IV.
Então foi um cristianismo tolerado que viveu durante quase 400 anos, não chegou a 400, por aí, chegou, né? Não chegou a tanto, mas 400 anos, vamos colocar a grosso modo, em que a igreja não foi molestada. De outro lado, nós vemos um cristianismo ocidental que até, né, o ano 313 foi molestado pelo Estado, desde algumas perseguições esporádicas, a começar por Nero, depois Domiciano e outras perseguições, mas esporádicas, até as perseguições mais sistemáticas de Décio no ano 250, Valeriano no ano 257, que eram muito mais sistemáticas, tinha a ver com todo o império, como também a perseguição de 303, não é? São perseguições sistemáticas ao cristianismo na tentativa de praticamente destruir o cristianismo. O livro do Apocalipse ele foi escrito dentro de uma perspectiva da luta contra o Império Romano, dentro do Império Romano, o cristianismo ocidental, que estava ligado lá também à região da Ásia, que dependia do Império Romano. Então nós temos que ver essa perspectiva. As comunidades, então, já haviam provado duras provas. Quais? Comunidades do Ocidente, não do Oriente. Porque se fala de almas de pessoas que tinham sido degoladas por causa da palavra de Deus, em confronto com o Império Romano, e por causa do testemunho que prestavam. Nós vemos lá no Apocalipse capítulo 6, versículo 9, no Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Tratava-se, portanto, de uma verdadeira perseguição religiosa, que ainda esperava o fim, embora ele se pudesse prever para breve, quando estivesse completo o número de seus irmãos, que deviam ser mortos como eles. Capítulo 6 do Apocalipse, versículo 11. Como era urgente fazer notar que o prolongasse dos últimos tempos, desde a ressurreição de Cristo até a parousia, o fim dos tempos, nos quais também nós vivemos, e o consequente retardo da vingança divina estava no plano divino da salvação. Devia tratar-se de uma grande tribulação, como nós já vimos no capítulo 7, versículo 14 do Apocalipse, pois se dirá: depois que Babilônia está embriagada com o sangue dos santos, isto é, Roma, e com o sangue das testemunhas de Jesus, como está no capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 24, capítulo 19, versículo 2, os fiéis correm perigo de morte ou de apostasia, porque se buscará fazer-lhes adorar a besta, simbolizada nos imperadores desde César até Domiciano. Ora, essa questão que nós vemos desenvolvida no livro do Apocalipse, que é um problema do Ocidente, um problema do cristianismo na relação com o Ocidente, não o cristianismo na relação com o Oriente, embora em 313, quando, com Constantino, o cristianismo se torna uma religião permitida pelo Estado, uma religião lícita, o cristianismo agora está dentro do Império Romano reconhecido como uma das religiões de Estado. É diferente quando nós temos, através de Teodósio o Grande, em 378, quando ali o cristianismo não é mais uma das religiões, mas com Teodósio se torna a única religião e se vai banir todas as outras religiões do Império Romano. Neste momento em que o cristianismo se torna uma religião de Estado, beneficiada pelo governo, pelo império,
desde a época de Constantino até a mudança total com Teodósio o Grande. A partir daquele momento, o cristianismo no Oriente, fora do Império Romano, junto ao Império Persa, começa a ser visto como inimigo do Estado. Porque quando a igreja no Ocidente se torna uma igreja de Estado, a Pérsia, que era o grande inimigo do Império Romano, começa a ver na igreja um aliado, né, do Império Romano. Então, a partir deste momento, é que se inicia toda uma perseguição sistemática do cristianismo no Oriente, fora do Império Romano. Então, nós vamos ver toda essa perseguição e história do martírio nas igrejas do Oriente, que até então não havia, enquanto o cristianismo não era reconhecido como religião de Estado. Então, diante disso, o livro do Apocalipse ele tem um direcionamento para a região ocidental, que é justamente a região do Império Romano, né? Embora nós vamos ver também que no capítulo 16 há essa realidade que faz uma referência justamente a ficar livre a realizar aquilo que nós vemos no capítulo 16, do versículo 12, que diz assim: o sexto anjo despejou sua taça sobre o grande rio Eufrates. O Eufrates separava o Império Romano do Império Persa. Então vamos lá. A água do rio Eufrates secou. E os reis do Oriente, lembra aqui o Império Persa, os reis do Oriente, ficaram de caminho livre para atacar. Atacar quem? O Império Ocidental, o Império Romano. Porque o grande inimigo do Império Romano, nas suas fronteiras, era o Império Persa. Havia guerras constantes de fronteira entre o Império Persa, que tentava entrar dentro do Império Romano, para poder romper as fronteiras e aumentar o seu domínio. Então, essa referência aqui se faz justamente, né, os reis do Oriente fazendo referência ao Império Persa, que teria o caminho livre para entrar no Império Romano, né, e assim começar a desmantelar o Império Romano, que era vítima do Cristo e da sua igreja. Então, depois nós vamos continuar essa nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.